Bora lá, pessoal, vamos fazer aqui o exemplo 2, né? Então note que a gente vai usar a regra do ponto médio com 5 subintervalos ou 5 retângulos para aproximar a área da região delimitada pelo gráfico da função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1. Note que essa integral ela já não é uma integral, né, um tanto quanto amigável, né? Já não dá para falar, vou fazer a integral dessa função. Na verdade, a primitiva dela já nem existe, tá? Pelo eixo x e pelas retas x igual a 0 e 1. Tá? Então a gente vai estar utilizando essa relação. Tá? Bom, para calcular essa área, né, que ele fornece para a gente, o interessante seria usar o GeoGebra para construir, né, fazer graficamente para vocês, mas de novo eu acabei esquecendo de deixar ele aberto. Né? Mas ela é uma curvatura parecida com a hipérbole. Tá? Então ela desce aqui assim, tá? E apresenta o mesmo desse outro lado. Bom, então a gente vai calcular a integral de 0 até 1 de 1 sobre x ao quadrado mais 1 dx. Tá? A gente procura essa integral. Então, aplicando o método do ponto médio, primeiro passo, determinar o nosso ΔX, né, amplitude de cada subintervalo. Tá? Então, nós vamos de 0 até 1, então é 1 menos 0, dividido por 5, tá? Vai dar 1 quinto, né? 1 quinto dividido por... 1 quinto é 1 dividido por 5, que vai gerar para a gente 0,2. Tá? Então, pensando no nosso intervalo, a gente inicia em 0, a gente vai ter 5 divisões, né? 5 intervalos, então de 0 a 0,2, de 0,2 a 0,4, de 0,4 a 0,6, de 0,6 a 0,8 e de 0,8 a 1, que é o nosso maior valor, né? Nosso limite superior de integração. Tá? Precisamos dos pontos médios. Então, o ponto médio, vou aqui sintetizar um pouquinho. Ele é 0,1, 0,3, 0,5, 0,7 e 0,9. Perfeito? Então agora é montar a integral. Integral de 0 até 1 de 1 sobre x ao quadrado mais 1. É isso? É isso. Dx vai ser muito próximo do valor de ΔX, que é 0,2, vezes AF de 0,1. Note que a gente não tem esse valor, né? A gente poderia montar uma tabela já calculando, né? Daí já substituindo. Então, por isso que eu estou representando ele aqui. Né? Da F de 0,3 mais a F de 0,5 mais a F de 0,7 e a última, a F de 0,9. Tá? Nós vamos ter, então, essa aproximação. Perfeito? Então, aproximação 0,2 vezes, né? Poderia fazer direto. Bom, a f de 0,1, vamos jogar na função, né? Então, a gente vai ter 1 dividido, aí eu vou precisar na calculadora abrir parênteses, né? Se você for fazer no Excel, fica muito mais simples, né? Mas precisa também abrir o parênteses, né? De 0,1 elevado ao quadrado mais 1, fecha o parênteses. Vamos usar 4 casas decimais, tá, gente? Como uma regra ali. Então, 0,9909. Então, eu vou arredondar aqui para 1, tá? Uma aproximação. Note que isso vai gerar erro, né? Devido a aproximações. Lembre-se sempre disso. Mais a f do 0,3, então 1 dividido por 0,3 elevado ao quadrado mais 1, fecha o parênteses, igual a 0,9174 mais 1 dividido por 0,5 elevado ao quadrado mais 1,
nós vamos ter 0,8 mais 1 dividido por 0,7 ao quadrado mais 1, fecha o parênteses, 0,6711 e mais 1 dividido por 0,9 ao quadrado mais 1, fecha o parênteses, 0,5525, tá? Chegamos nessa aproximação. Agora é somar tudo, né? Tomar todos esses valores e multiplicar por 0,2, né? Então 0,9901 mais... Opa, podia ter feito uma coisa, tá? A gente poderia ter ido, por exemplo, na calculadora, né, que eu estou fazendo por ela, e armazenando esses resultados na memória, mas não o fiz, né? Então 9174 mais 0,8 mais 0,6711 mais 0,5525, tá? Vai dar 3,9311, tá? Então toda essa soma, não ficou do agrado, toda essa soma ficou 3,9311, só para questão de estudo, né? E isso vai estar multiplicado por 0,2. Então, vezes 0,2, a gente vai ter 0,7862, tá? Então, o valor aproximado da área abaixo dessa curva de 0 até 1, tá? Então, pelo método do ponto médio, que está aqui representado, tá? Então, a curvatura, ela é esta, né? A gente fez 1 décimo, 3 décimos, que é o 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9, tá? A gente calculou essa região, que chegou no nosso valor da nossa aproximação, tá? De 0,78962, certo? 86,2 ou 0,786, tá? A área real, tá, gente? A área real, só por questão de conhecimento, não é o valor daquela integral, ela é π dividido por 4, tá? Ou seja, ali você precisaria aplicar uma transformação para funções trigonométricas para você conseguir chegar no valor dela, tá? Então ela dá um certo trabalho, tá? E ela que é 0,785. Então, se a gente parar para pensar, com apenas 5, a gente chegou com um erro aqui de 1 milésimo, né? Cerca de 1 milésimo de erro do valor que a gente chegou. Então, a gente está muito próximo. Então, é interessante mesmo, né, utilizar esses métodos. Vamos fazer mais um. Exemplo 3, né? O uso da regra do ponto médio, né? Então, use a regra do ponto médio com n igual a 10 para aproximar a área da região delimitada pelo gráfico de f de x igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, de 1 até 3. Ou seja, eu quero essa região aqui, com 10, tá? Só para facilitar, eu vou aqui pegar o Excel, tá, gente? Eu vou procurar aqui a planilha, porque para 10 o cálculo na mão já começa a ficar um pouquinho mais complicado. Deixa eu ver se... Aqui, cálculo... Cadê a nossa planilha? Integração numérica. Só um minutinho. Opa, abriu, né? Aqui temos o método do trapézio e o método ponto médio. Vamos usar aqui o método do ponto médio, tá? Vou só pegar a nossa função para ficar mais ilustrado. Colocar ela aqui. Só para
Não sei onde. Vou pôr ela aqui assim, só para a gente pegar os dados da melhor forma, né? Bom, usar a regra do ponto médio com n igual a 10. Tudo bem, né? Aproximar a região. Nossos pontos, né? É x1 até x3. Então, nosso A é 1, nosso B é 3. Certo? Nosso N é 10, então 10 divisões. Note que ele já calculou o H, tá, gente? O H é o ΔX, né? Então, ela vai andar de 0,2 em 0,2. Certo? A gente vai de 1 a 3, então vamos só olhar um cuidado, aqui já está até 10, né? Então de 1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2, 2,2, 2,4, 2. E 2,8 até 3, então tá tudo certinho, parte do 1 e vai até 3, tá? Precisamos configurar a função, depois aqui. O ponto médio já está calculado, 1,1 do primeiro intervalo, 1,3 do segundo, 1,5 do próximo intervalo, né? Até o do último intervalo, que é 2,9, que é o intervalo de 2,8 até 3. O que a gente precisa fazer é configurar essa expressão aqui agora, né? O restante já está certinho. Então, a nossa expressão ela é a raiz, tá? Então, a gente entra com o termo raiz, tá? Do valor de x, que no caso é o valor do ponto médio, perfeito? Do ponto médio, elevado ao quadrado, mais 1, fecha o parênteses. Então, ele vai retornar para a gente a imagem de 1,1. E a gente vai pedir, então, que ele faça isso até o último ponto médio, que é o 2,9. Tá? Automaticamente, aqui ele já fez para nós o quê? A soma, agora eu já posso tirar isso aqui, né? Já fez a soma da f de x.1, né? A f de 1,1, a f de 1,2, a f de 1,5, a f de 1,6, já foi calculada, já foi feito a soma, a somatória. Então isso daqui é simplesmente multiplicar por 0,2, que é o nosso ΔX, né? Que é o que está configurado nesta célula, né? Ela está configurada para pegar o valor da soma e multiplicar por 0,2, que é o valor do ΔX, que é a nossa amplitude, tá? De cada subintervalo. Então, nós temos ali, né, que vai dar 4,5044, tá? Então, vamos só voltar para a nossa apresentação. Vou conseguir tirar um print, vou pegar aqui um printzinho. Vou aqui, vou dar um Ctrl V. Vou cortar, para que fique registrado. Daí, no caso, utilizamos o Excel para esse cálculo, né? Temos aqui, então, feito. Vamos deixar aqui a solução, então, tá? A área, então, 4,5044 aproximadamente. Certo? Então, ou seja, N muito grande, a gente pode estar utilizando o Excel, né? Ou para N muito pequeno também, tá? Lembrando que se você precisar de mais, né, você vai ter que acrescentar células, né, ou linhas aqui, tá? Tomar cuidado com a configuração. Se você quiser para 20, você vai ter que aumentar um pouco a quantidade de linhas que você vai ter, tá? Aqui está configurado apenas para 10, mas é possível, certo? Bom, gente, para a aula, a gente vai retomar então a regra do trapézio, né? Na aula passada a gente entrou, né? A intenção era que no pré-aula a gente tivesse feito uma introdução e na aula a gente tivesse discutido esses dois métodos. Infelizmente não foi possível, né? Devido a um rearranjo ali, eu trouxe algumas resoluções ainda de sistemas não lineares pelo método de Newton, né? E daí ficou uma introdução na semana passada, né? Então hoje no pré-aula fica-se a regra do ponto médio, né? E na aula a gente discute mais ali eficazmente, né? O método de trapézio, tá?
Por quê? Né? O método trapézio tem não somente a relação da utilização, mas também tem a questão do cálculo do erro, né? Você estimar o erro. Porque uma coisa é a gente falar do erro comparando com o valor exato, mas para isso eu preciso calcular a integral, ou preciso saber o valor exato. Se eu sei o valor exato, eu não preciso fazer uma aproximação. Perfeito? Tá? Então a gente precisa saber estimar o valor de um erro, né, para o método trapézio. Tá? Bom, fico por aqui, gente, até a aula. Se der tempo, eu começo a falar de um assunto bem importante que é a interpolação. Se não, a gente vai para a próxima aula falar de interpolação. Certo? Grande abraço e até lá.